Bem-vindos ao Política em Foco, o programa que aborda os principais assuntos do parlamento catarinense. Hoje vamos falar sobre políticas públicas para mulheres. Você sabia que somente agora, em 2025, no início de 2025, foram aprovados já estão sancionadas 3 leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa e que tratam aí das políticas públicas e da saúde da mulher. Para falar sobre isso comigo, aqui no estúdio, o jornalista Lucas Casagrande, que é de Araranguá, atua na Rádio Araranguá. Bem-vindo, Lucas. Olá, Karina. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente discutir aquilo que acontece no nosso estado de Santa Catarina. Também conosco, Denis Luciano, que é comentarista da NSC TV em Criciúma e também atua na Rádio Cidade em Dia. Bem-vindo, Denis. Obrigado, Karina. Obrigado a todos. Uma boa oportunidade para a gente falar dessa pauta tão importante para o nosso estado. Então, gente, olha, quando se fala em março, se fala em mês da mulher, né? Nós temos aí o Dia da Mulher, que é 8 de março, Dia de Todas as Mulheres, mas o mês é assim, dedicado, né, a discutir essas políticas para as mulheres. E nós, enquanto mulheres, sabemos que muitas coisas já evoluíram, mas nós ainda precisamos evoluir. Então, aqui na Assembleia Legislativa, esse assunto tem sido destaque e têm sido aprovados projetos muito importantes para políticas públicas em relação à saúde da mulher, a inclusão das mulheres, a proteção das mulheres. Isso tudo é muito importante, nós sabemos. Mas antes de entrar neste assunto específico dos projetos que já foram sancionados pelo governador Jorginho Melo e que já estão valendo aqui em Santa Catarina, queria fazer uma provocação a vocês. A Assembleia Legislativa tem 40 deputados. Nós temos aqui 4 mulheres, né, hoje. Isso quer dizer que são 10%. Como é que vocês, homens, que trabalham neste universo também mais masculino, vocês avaliam o que deve ser feito para que a mulher ela tenha mais espaço também na política, mais representatividade, que aumente esse número? Inclusive, eu assisti a um vídeo da ex-deputada Marlene Fengler, que ela comparava a galeria das mulheres aqui na Assembleia Legislativa e ela dizia que se fosse colocar todos os homens, não se conseguiria fazer aquele vídeo. Mas como são poucas mulheres, né? E nós não estamos aqui reclamando, nós estamos pedindo para que tenha mesmo essa representatividade maior. Como é que vocês avaliam isso? Antes de responder essa tua provocação, Karina, deixa eu render homenagens aqui à Assembleia Legislativa pelo belíssimo hall, hoje, inclusive, aqui na Assembleia, com uma homenagem feita a tantas mulheres que são vítimas de violência. Aí a gente precisa, tanto quanto os projetos que são aprovados aqui na casa, tanto quanto as leis que são editadas pela Assembleia Legislativa, atos como esse fazem diferença, porque atos como esse chegam lá nas pessoas e as pessoas também se sentem representadas por atos como esse, então render referência à Assembleia por esta homenagem que foi feita hoje aqui no hall de entrada da Assembleia Legislativa. E aí, entrando de fato na sua provocação, é preciso que isso comece na base, porque você citou os números da Assembleia Legislativa, mas eu cito números, por exemplo, da Câmara de Vereadores de Araranguá, da minha cidade. São 15 vereadores, homens, 15 homens. Eu posso citar Maracajá também, são 9 vereadores, das quais 4 são mulheres. Qual é a diferença? Por que em Maracajá 4 mulheres se elegeram e em Araranguá nenhuma se elegeu? É preciso que isso vá para a base, é preciso que isso seja discutido nas cidades, nas casas das pessoas. É preciso que as mulheres tenham a oportunidade de participar mais da vida pública. Eu acredito que a Justiça também está contribuindo muito para isso quando está condenando aqueles que colocam mulheres só para fazer de conta, né, nas cotas de gênero. Eu acho que a Justiça ela deu uma apertada nessa questão, inclusive teve uma cassação de uma chapa inteira de vereadores em Sombrio, no mandato né? passado. Eu acho que isso também é uma contribuição para que as mulheres possam realmente participar e não estarem ali só para fazer de conta, né, ou para fazer cena. Quando eu chegava aqui hoje, Karina, eu parei para olhar a galeria das ex-deputadas ali. E estava pensando justamente nisso, na questão da representatividade parlamentar. E aí a gente precisa voltar, já que estamos rendendo homenagens aqui também, a gente precisa voltar na personalidade, na figura histórica de Antonieta de Barros, por tudo que representou, pela pioneira que foi. Uma grande mulher. Espetacular, né? À frente do seu tempo, e penso que Santa Catarina ainda não a valoriza suficientemente. Mas quem resgatou a trajetória
da deputada Antonieta de Barros foi a Assembleia Legislativa. Com o passar dos anos, depois de vencidas algumas questões da época, a Assembleia exerceu esse papel de resgate da personalidade dessa grande mulher que foi uma desbravadora. Hoje, se o 15 de outubro é dia do professor no Brasil inteiro, deve-se à professora Antonieta de Barros. Então, toda a referência que se faça a ela é pouca diante do pioneirismo que ela exerceu. Mas, se você voltar um pouco mais na história, Antonieta de Barros torna-se deputada porque ela conseguiu ter trânsito e influência em meios masculinos. E foi por conta desse trânsito em meios masculinos que ela conseguiu se eleger deputada, senão não seria deputada. Então, respondendo a sua pergunta... Mas ela encontrou um jeito. Ela conseguiu, porque era o que tinha na época, né? Sem deixar de defender a bandeira das mulheres. Sem deixar de defender a mulher. Era um meio que ela tinha para percorrer o objetivo e para chegar ao objetivo, né? Ela teve padrinhos, a família Ramos, enfim, que abriram essas portas para ela. Porque se assim não o fosse, ela não conseguiria. Mas ela defendeu muito bem, né? A bandeira das mulheres, da educação, que eu acho muito importante, um pioneirismo abissal, assim, uma coisa realmente... Então, veja, uma mulher, a nossa primeira deputada, a terceira mulher no Brasil eleita para um parlamento, não é? Nossa, aqui de Santa Catarina. Uma mulher negra. Negra, né? Com tudo que a época remetia. Com tudo que a época... Né? Então, eu acho espetacular a história dessa mulher. Realmente, a Assembleia está de parabéns quando também resgata essa história, né? Bom, gente, mas entrando um pouquinho, então, nessa questão dos projetos, são 3 projetos que foram sancionados neste ano, que já estão valendo, mas tem um projeto que é do ano passado, que foi aprovado e que eu queria também levantar, porque eu acho muito importante esse projeto, que foi uma proposta da deputada Paulinha, e essa lei, ela ganhou o nome de Melissa Afonso Pacheco. Por quê? A história dessa lei é muito interessante quando se fala também nessa questão das mulheres, porque a mãe da Melissa, ela sofreu violência obstétrica. E ela começou uma luta muito grande em prol das mães que passam por isso, né? Inclusive, ela perdeu a Melissa, né, nessa violência toda. Inclusive, ela falava da questão do luto, que não tem muito... as pessoas não estão muito preparadas, inclusive nos hospitais, ou para acolher isso, né? Esse luto que a mãe passa. E aí eu dei uma pesquisada, eu li a história dessa mulher e eu achei muito interessante trazer esse assunto, porque, veja bem, eu estou falando aqui com 2 homens, vocês não vão passar por isso, mas nós sabemos que muitas mulheres ainda sofrem com essa questão, né? E é aquela coisa, a mulher no hospital passando por uma situação difícil, porque não é fácil, né? Ter um filho, a dor e a insegurança até daquelas mulheres que estão lá pela primeira vez. Então elas precisam de acolhimento, de carinho naquela hora, e não de alguém, como a mãe da Melissa relatou, que passava a enfermeira e dizia para ela: quer chupar um pirulito? Né? Isso é um desrespeito enorme e eu fiquei chocada com isso, assim. Então eu trouxe à tona essa lei também, que é da deputada Paulinha, que é uma mulher também aqui na Assembleia e que defende muito essa bandeira das mulheres, para que nós possamos, assim, eu gostaria de saber como é que vocês se sentem sabendo que uma mulher sofre com isso, né? Como é que isso ainda acontece em 2025, com tanto estudo que a gente tem, com a evolução do ser humano, né? Como que pode isso acontecer ainda? A violência contra as mulheres, ela infelizmente está em todos os ambientes e nós temos provas diárias disso, diárias. E isso é o mais assustador, porque envolve desde os mais até os menos letrados, o que prova que não é o grau de instrução que vai nortear o comportamento dos homens perante as mulheres, citando esse caso de gênero. Mas quando a deputada Paulinha levanta isso, ela traz à tona um tipo de dor que só uma parlamentar pode trazer e que cabe aos homens, que formam essa absoluta maioria, terem a sensibilidade de ouvir e compreender isso. Quando as mulheres começarem a ter maior protagonismo nas casas parlamentares, esse tipo de pauta vai passar a ser mais frequente e vai passar a ser normalizado. A abordagem disso, a regulação disso e a conquista de direitos nesse sentido. Porque o que se via no passado não muito distante? Essas pautas eram relevantes, eram irrelevantes, eram secundárias, não eram levadas em conta. Porque eram ambientes masculinos que não
davam abertura para tratar, não, isso é coisa de mulher e tal, isso não é coisa de política. E, na verdade, é coisa de política tratar disso. Esses dias eu li uma notícia que no próprio Senado, o banheiro das mulheres foi feito agora, né? Faz poucos anos que faz fez. poucos anos. Então, talvez uma década, nem isso. Isso. Então, veja bem, no plenário, no caso, né? Então, veja bem, é mesmo como abordas, né? As mulheres são importantes no campo político também para defender essas pautas que talvez na visão dos homens não seja assim tão relevante. Aqui na Assembleia foi, né? Porque essa proposta foi aprovada e foi uma proposta muito festejada, inclusive a mãe da Melissa esteve aqui e eu acho que isso é muito importante de se levantar. E essa regulamentação que a deputada Paulinha propõe, ela também propõe, olha, quando acontece a perda gestacional espontânea, quando o recém-nascido é natimorto e quando existe uma perda neonatal. Ela propõe que existam protocolos para lidar com essas situações, né? Mas uma coisa que eu queria levantar também nessa questão é assim, se isso não é cumprido, existe uma lei e a lei diz que haverá uma multa de R$10 mil, certo? E que se for reincidente, mais 10. Ok, eu acho que tem que haver punição. Mas eu vejo que a punição ela ainda funciona pouco. Existem leis que acabam não sendo cumpridas e que essa punição ela funciona pouco. Porque alguém que foi maltratado no hospital ou uma mulher que sofreu, ela vai dizer que sofreu. Aí isso pode ir para a justiça. Aí a justiça vai dizer talvez que não foi bem assim. Então, como é que vocês veem essa questão também de haver uma punição, mas que não ter alguém que talvez fiscalize isso? Eu acho até que é um pouco pior, viu, Karina? Primeiro dizer o seguinte, a deputada Paulinha com essa lei, ela traz um assunto que ele não é tão comum nas rodas de conversa. A violência obstétrica, ou esse tipo de violência, a gente quando fala de violência contra a mulher, normalmente a gente fala de violência de feminicídio. A gente não fala dos outros tipos de violência. A gente não fala de violência obstétrica, a gente não fala de violência patrimonial, a gente não fala de violência psicológica, a gente não fala desses outros tipos de violência. E acho que a questão da punição, primeiro que eu acho branda, né? A punição somente financeira, e acho que você é muito feliz quando diz que a violência não, a punição não pega, né? Acho que você é muito feliz quando diz isso, porque a gente não tem exemplos disso. Qual foi o caso noticiado que foi de uma violência obstétrica que foi noticiada e de que houve a punição? Que houve a punição, né? Apesar de ser uma lei tão recente, mas... Será que somente a punição financeira ela é suficiente? Eu acho que isso transcende um pouco, acho que a gente precisa abrir debate sobre educação também com relação a essa questão, de conscientização com relação aos homens. A gente tem alguns casos de DPCAMs no Estado, né, de Delegacias da Proteção da Criança, da Mulher e da Infância, de delegadas que estão fazendo trabalho muito bom com relação à conscientização, com relação à escola. Acho que a proposta da deputada Paulinha é extremamente importante, mas é preciso dar um passo a mais. É preciso tratar de formar, de fato, homens e mulheres conscientes com relação à violência contra a mulher. Mas isso vai acontecer, sabe quando? Quando vier à tona algum caso consistente e que chame à luz essa legislação. Porque a gente sabe que o mundo hoje em dia é movido por isso, né? Por repercussão. Né? Como temos a repercussão as respostas vêm da repercussão. recente de um vice-prefeito que foi acusado de violência, né? E isso traz à luz a esse tema, de que todo o homem tem que saber o seu lugar e o seu limite. O agente público, ainda mais. Ainda mais. É o que esse exemplo trouxe à tona. Mas esse tipo de caso, dessa legislação muito pertinente da deputada Paulinha, a aplicação dela vai ocorrer quando vier à tona um caso grave e consistente nesse sentido. Por isso, nós devemos torcer, tomara que não aconteça, mas que venha logo algo que exija a aplicação e aí exija posteriormente o aprimoramento dessa legislação para que ela se torne aí sim mais severa, porque ela é branda. Mas, na minha opinião, não deveria ser necessário claro. alguma coisa. Não, mas, né? Porque, claro veja bem, vamos ao caso dos feminicídios que nós presenciamos tantos. Tantas, como é que fala aquela... que a mulher ganha para o homem ficar afastado, me fugiu a palavra. Medida protetiva. Medida protetiva. Ele não pode chegar perto, mas ele chega perto e mata. Quer dizer, tem que ter alguma coisa que barre isso, alguma consequência maior, talvez, entende? Porque eu acho que as coisas, elas funcionam quando tem punição, né? E é realmente como vocês dizem, a lei está aqui, a lei foi aprovada, a lei está sancionada. Outro ponto importante é que as pessoas tenham conhecimento da lei.
porque nem todos têm o conhecimento e às vezes sofrem com isso e não conseguem recorrer, né? Porque não sabem o que diz a lei. Veja bem, a lei ela abrange tudo isso, não é só a violência obstétrica. Ela trata também de protocolos. Quem fiscaliza se realmente o setor saúde está lidando com esses protocolos? O hospital tem um psicólogo lá para atender a mulher? Quem fiscaliza? Né? Eu acho que nós precisamos disso. Na minha opinião. Esse papel da fiscalização é importante, tá? Porque se você não tiver fiscalização de fato sobre essa questão da legislação, sobre o acompanhamento dessas mulheres, você não vai ter aplicação da lei. Não vai ser o infrator que vai se denunciar. É lógico que não. Vai ser alguém que presenciou, que fiscalizou. E é até importante que os próprios profissionais de saúde saibam da existência da lei. E a lei diz que a mulher, ela tem o direito de ser atendida por um médico especialista, porque muitas vezes a mulher chega para um parto, para fazer um teste, para ver se... E ela é atendida por um enfermeiro que não quer chamar o médico. Nós temos muito isso também. Só para a gente fechar, Karina, essa questão da denúncia e do pré-julgamento. Porque você falou alguma coisa que é importante. Hoje, você coloca a vítima na posição de ter que denunciar, de ter que ir a um fórum, de ter que efetuar novamente a denúncia e, na grande maioria das vezes, até que saia uma condenação, quem é condenado é a vítima. Então a gente tem isso também que é muito grave na nossa sociedade e que também precisa ser revisto. E a formação de uma rede, né, que esteja ciente da lei e que preste esse apoio encadeado, né? O médico, o psicólogo que servem a um hospital, a uma delegacia, enfim, e que saibam dar o encaminhamento para dizer, olha, você tem direito a essa defesa, essa situação infringiu tal lei, para que a lei possa acontecer. Tá certo, então. Por enquanto, obrigada, mas não definitivamente obrigada, porque nós apenas encerramos o primeiro bloco dessa discussão tão importante. Voltamos já. De volta com o programa Política em Foco. E hoje estamos falando sobre projetos aprovados na Assembleia e já sancionados e que tratam aí de políticas públicas para mulheres. E são os três projetos de autoria de homens. Isso quer dizer que os próprios homens já estão tendo uma certa consciência quanto ao que exige uma melhor colocação para as mulheres, um melhor conforto para as mulheres, não é mesmo? É o mínimo que se espera, né? Especialmente de parlamentares, de deputados que tenham esse convívio com a sociedade. É o mínimo que se espera, que recebam esse tipo de demanda, que recebam esse tipo de reclamação e que observem aquilo que está acontecendo na sociedade e apresentem essas propostas, apresentem esses projetos. Hoje, os casos de hoje, né, que estamos comentando de 3 propostas de deputados aprovados e sancionados também por um homem, também pelo governador Jorginho Melo. Né? Então, é o mínimo que se espera, que eles tenham esse relacionamento com a sociedade, observem aquilo que está acontecendo e tragam também esse assunto à pauta. Se sensibilizem também com esse tipo de assunto. Se a gente fosse na letra ou no número frio, né, estamos falando aqui de um eleitorado majoritário feminino, mas a questão vai muito além disso. A questão vai da relação social que aquele deputado tem. Quando ele vai na base, ele é cobrado, ele tem eleitoras, ele tem esposa, ele tem filhas, ele tem mãe, enfim. Se em tempos passados a voz da mulher não tinha ressonância necessária e compatível com essas demandas, hoje em dia tem. Então o deputado precisa se posicionar nesse sentido. E quando a gente vê 3 projetos relevantes, como os que vamos destacar nesse segmento, tendo autoria e sanção posterior de homens, a gente percebe que alcançamos uma maturidade que já é uma parte do caminho daquele ideal que todos sonhamos, né, Karina? É certo. Bom, entre os projetos está o do deputado Gessé Lopes, que se sensibilizou com um caso que aconteceu em Curitibanos, de uma mulher que foi para atendimento médico, né? E ela, sedada, foi abusada pelo enfermeiro que a estava atendendo. Veja bem, então, o enfermeiro que deveria cuidar, na verdade, a violentou. E sensibilizado com esse caso, o deputado Gessé Lopes fez aprovar uma lei que obriga as mulheres a terem um acompanhante em atendimentos médicos e em procedimentos médicos também. E essa lei, ela diz que a mulher tem todo esse direito e que se a mulher não indicar alguém, o próprio hospital tem que indicar uma outra mulher para acompanhar essa mulher num procedimento que tenha uma sedação, no caso, né?
como é que vocês avaliam a importância de mais esse projeto, que também é proteção para a mulher hoje? Acho que toda a segurança é pouco, né? Sempre que a gente pode prevenir algum tipo de violência, sempre que a gente pode tomar alguma medida que proteja alguma pessoa, e nesse caso a gente está falando de mulheres, é extremamente importante. Acho que a iniciativa do deputado Gessé Lopes, depois de ver um caso prático, infelizmente precisou acontecer alguma coisa... Que é o que nós estávamos falando no bloco anterior. Sempre precisa acontecer alguma coisa para que aconteça uma consequência ou uma providência. Mesmo assim, o deputado se sensibilizou com isso e utilizou do poder que ele tem, que é público e que deve ser revertido ao público, para aprovar uma lei dessa, certo? Infelizmente isso precisou acontecer para que esse tipo de assunto chegue, para que uma medida fosse tomada, né? Para que essa proteção fosse tomada, enfim, para que essa lei fosse editada. Mas eu acho que a gente ainda tem um passo a ser dado, que é a questão da divulgação disso. É preciso que as mulheres tenham conhecimento desse direito também. É óbvio que existir o direito, o profissional saber, o hospital saber que isso precisa acontecer quando uma mulher é sedada, tem que ter um acompanhante, e se a mulher não tiver esse acompanhante, o hospital tem que indicar uma profissional para acompanhar essa sedação. É preciso que as mulheres saibam disso, porque tenho certeza, elas ficarão muito mais seguras tendo essa certeza e quando souberem, olha, vou precisar de um procedimento em que vou ser sedada, vou levar alguém comigo, vou me proteger. Agora, é claro que transcende a aptidão, Karina, do deputado, a consequência em relação ao infrator, né? Ao elemento esse, que é um criminoso, né? Que abusa de uma mulher sedada, é um criminoso. E deixa de ser um profissional da enfermagem para um ato criminoso. É claro que o deputado não tem como legislar no âmbito punitivo, em relação... Até porque essa punição ela já existe, né? Perfeito. Na legislação federal ela já existe, né? Que também há de ser aplicada. Sim. Né? E também é uma outra dificuldade esse tipo de aplicação. Muitas vezes se passa a mão, se passa o pano em relação a esse infrator, o que é outro equívoco. Agora, a mulher ela precisa também entender do seu posicionamento e do seu empoderamento. Se ela chegou num estabelecimento desse para um procedimento, ela própria, mesmo que não conheça a lei, ela tem que exigir a presença, chega lá, vai fazer um procedimento tal, ela é gestante, por exemplo, vai fazer um procedimento tal, vai lá com seu companheiro e exige a presença dele. E aí, se for negada essa companhia, aí sim, por ignorância do estabelecimento, digamos, essa mulher vai ter todo o direito de reclamar, de pôr em dúvida o serviço daquele lugar, daquele espaço. Agora, o deputado trazer para si uma legislação que tem o foco absoluto no bem-estar da mulher, isso é algo que Santa Catarina precisa comemorar como um avanço, como uma abertura de espaço, como um campo a mais, como um terreno novo, positivo para a mulher catarinense enquanto proteção. E digo mais, comemorar e repetir. Claro. E repetir que outras iniciativas, e que bom seria se nós tivéssemos outras iniciativas antes do fato, para a gente não precisar ver o fato acontecer e depois adotar alguma medida para evitá-lo futuramente. Não, que a gente consiga tomar medidas antes do fato. Agora, uma outra lei que foi aprovada, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco surpresa com essa lei, porque ela garante o atendimento a gestantes que estão presas. Ou seja, se a mulher está presa, ela é gestante, ela está sob a custódia do Estado. O Estado tem a responsabilidade sobre essa mulher. E se ela é gestante, obviamente ela precisa de um acompanhamento. Todas têm esse direito ou deveriam ter. Precisa uma lei para dizer ao Estado que ele precisa dar essa assistência a essa mulher? Me surpreendeu, eu não sei o contexto, mas me surpreendeu de não haver ainda essa obrigatoriedade do Estado de dar essa assistência à mulher. Né? Ela está grávida, ela está presa, mas ela está grávida, certo? E em todos os exemplos, né, Lucas, que a gente trouxe até agora, foram leis que vieram depois de algo, né? Depois de algo acontecido que exigiu algo como reação, no caso, às leis. Então, nesse caso, certamente, o deputado tomou conhecimento de alguma ocorrência, de alguma intercorrência que envolvesse um atendimento obstétrico, por exemplo, aquela mulher que não aconteceu da forma ideal. Provavelmente ele tomou conhecimento, também não sei o contexto, mas imagino que tenha sido isso, né, de algum caso, em alguma unidade prisional. A gente precisa desmistificar, né, Karina, aquela ideia de que está presa, ela está
totalmente desvalida de todos os seus direitos. Se ela é uma gestante, precisa ser tratada com dignidade, tem que ter assistência, aquela criança nada tem a ver com... Né? A criança nada tem a ver com o crime cometido, né? Pelo qual aquela mulher está pagando. Então, o Estado tem o dever, e eu concordo plenamente contigo. Para que uma lei, né, e que é meritória, é importante, o deputado fez o seu papel, mas precisar da lei... O deputado fez o seu papel, obviamente, ele cumpriu um papel, e eu confesso que eu não sei se houve algum fato relevante para que isso acontecesse, mas é como a gente colocou. Eu acho o seguinte, independente de já existir a obrigatoriedade desse atendimento ela ser subentendida, por exemplo, olha, não está expresso em lei que tem que ter, mas é por óbvio que tem que ter, né, o atendimento. É que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Até porque o apenado, ele está sob custódia do Estado. O Estado tem responsabilidade sobre esse apenado. A custódia é do apenado. Então, está subentendido que tem que ter esse atendimento. Agora, a lei em si, ela reforça isso, ela traz luz a este caso também. Ela demonstra essa necessidade. Se estava subentendido antes, bom, agora não está mais subentendido. E ela dá o poder dos familiares também, com a lei, exigirem isso. De exigir isso, claro que sim. Claro que sim. Então, eu vejo sim a importância na lei. Não é que eu não vejo a importância na lei. O que me surpreendeu é que, na minha visão, o Estado já deveria estar ciente disso. Era automático, né? Entende? Seria automático, seria o regulamento, quando você prende alguém, a mulher está grávida. Então, está ali no contrato, no regulamento, entende? É subentendido. Até porque, supostamente, essa presidiária, ela tem um advogado que está lá cobrando, fazer valer os seus direitos. O fulano é advogado de uma gestante. Ele já está acompanhando a sua cliente no sentido de que ela tenha toda a assistência. Por isso que eu tenho a suspeita, tentaremos saber depois do deputado Minotto, se foi algum fato em específico. Talvez tenha sido, e aí é melhor ainda, né, entre aspas, talvez tenha sido um movimento preventivo, né? Aí chegamos no debate anterior. Aí pode sim. Bom, gente, para encerrar, um terceiro projeto do deputado Mário Mota, ele organiza essa questão de fisioterapia para as mulheres que tiveram câncer de mama e são mastectomizadas, né? Então, ele determina que isso seja prioritário no atendimento e que o Estado até possa contratar clínicas de fisioterapia que possam atender essas mulheres. É muito importante também porque nós sabemos o trauma, né? O trauma que traz uma doença dessa, né? O trauma que é para uma mulher ter que tirar o seu seio por causa de uma doença dessa, né? Então, o mínimo que se faz é que ela tenha mesmo esse atendimento prioritário e que o Estado proporcione isso. Que realmente, se não houver isso no Estado já, ou se não for o suficiente para atender aquelas pessoas que também precisam de fisioterapia, sem ser o caso das que tiveram o câncer, para que elas possam ser atendidas, né? É o mínimo que o Estado pode dispor. Vocês concordam comigo? É o mínimo, né? O atendimento em saúde ele precisa ser universal. Agora, é evidente que a gente precisa olhar para as prioridades. E uma mulher que chega, né, a essas circunstâncias, ela precisa sim ter o atendimento. E vou um pouco mais além, inclusive. Não só a questão de contratação de clínicas particulares para atender essa demanda, mas por que não de criar estruturas regionais específicas para atender essa demanda? Se isso se justificar, do ponto de vista de números de atendimento, de procedimentos necessários, por que não pensar com esse viés também, né? E de oferecer mais conforto a essas mulheres? Inclusive, lá no Sul, a gente tem um exemplo do Hospital São José, em Criciúma, que está fazendo um acréscimo substancial no seu investimento na oncologia. E parte disso tem aporte no atual plano hospitalar catarinense. Aliás, parabéns ao Hospital São José, porque grande investimento. O trabalho que eles fazem nesse setor de oncologia é exemplar. O UNACOM de Criciúma é espetacular. Com certeza. E com muito acréscimo de recurso público, colocando ali um investimento para um melhor atendimento dessas pacientes que procuram aquele espaço e que precisam do amparo do Estado para isso. Por isso que, às vezes, quando vem aquele discurso de que é muito Estado, é muito Estado, é muito Estado, nessas ocasiões, sim, tem que ser muito Estado, porque esse
é parte do retorno daquilo que pagamos de impostos, né? Esse é um retorno justo de assistência, de atendimento a pessoas que estão nesse estado muito sensibilizadas, né, Karina? Porque isso sensibiliza demais qualquer um. E um outro fator que deve nos preocupar, né? O câncer está muito propagado hoje em dia. Nós temos, infelizmente, cada vez mais casos, cada vez mais diagnósticos. Então, esse tipo de projeto, ele tem um quê também de antecipação já de demanda, né? Por mais que seja uma demanda recorrente, crescente, mas ele também já antecipa uma perspectiva futura. Olha, lá na frente, infelizmente, aumentou a quantidade de casos, vamos correr para onde? Convênios com particulares pagos pelo Estado. E também essa questão de ter um atendimento especializado a pessoas que passam por isso também é psicológica, né, Denis? Porque as pessoas, elas ficam abaladas depois de passar por tudo isso. E aí alcançou a cura e não tem uma fisioterapia, entende? Então, claro, e é algo que as pessoas realmente não pensam. Elas pensam naquele tratamento pontual, não no depois, talvez, né? Então, por isso que eu acho muito importante essa iniciativa do deputado Mário Mota, para que realmente essas pessoas possam ter um atendimento e um atendimento de qualidade. E veja, nós trouxemos aqui, né, 3 legados que para mim são ad eternum, né? São legislações que vão valer dali adiante, daqui a pouco serão emendadas, ampliadas e tal, mas todas essas 3... Aperfeiçoadas também. Conforme né? os novos tempos futuros, né? Mas eu tenho certeza que daqui a 50 anos os nossos sucessores aqui estarão falando, quando tratarem dessa temática, desse tipo de lei sendo aprimorada. Então, esse é o tipo de legislação que olha para frente, olha para o futuro. Eu acho assim, especialmente nessas leis que conseguem prevenir, conseguem criar estruturas de atendimento, porque assim, o Denis falou sobre a questão do tamanho do Estado, né? A gente não pode olhar para Estado só pelo seu tamanho, pela sua estrutura administrativa. O Estado são os serviços que ele presta. E nesse caso, ter mais serviços, ter mais a presença do Estado nas regiões é fundamental, porque a gente poderia tratar aqui de outras questões também. Por que essa mulher precisa sair lá de Paços de Torres e antigamente precisava vir a Florianópolis para fazer... Que era ambulancioterapia, né? Poxa vida, hoje evoluiu. Hoje está ficando em Criciúma, não é? Então, aí nós voltamos lá para o começo, na questão da regionalização, do quanto isso é importante também, certo? Sim. Então, acho que... E daí, voltamos ao início. Regionalização importante. Mas regionalização dos serviços. Dos serviços. Isso, qualificar serviços nas regiões. Qualificar serviços. Para que, e até para oferecer conforto para essa mulher, por exemplo, que está nessa condição, para que ela fique próxima à sua casa. Faça esse tratamento perto de casa, tenha esse acompanhamento posterior perto de casa. Né? Poxa vida, você vai fazer uma sessão de quimioterapia, vai andar alguns quilômetros para fazer ainda? Por que não fazer cada vez mais perto de casa? E a lembrar que existem, né, Karina, em várias partes do Estado, entidades de apoio que são do terceiro setor. As redes femininas, né, as redes femininas e entidades outras do terceiro setor, que são justamente aliadas a esse tipo de amparo que o Lucas falou agora e que, vez por outra, estão aí recebendo alguma emenda, recebendo algum incentivo. E veja como é importante essa capilarização dos recursos, e aí entra de novo o papel do deputado, né? O deputado que concede uma emenda para a entidade X qualificar os seus serviços. Esse também é o papel, o dedo, o alcance do Estado nesse atendimento capilarizado lá na base, lá na ponta. Então é isso. Eu agradeço a vocês pela participação. Lucas. A gente agradece, é sempre bom discutir, né, as coisas que acontecem no nosso estado de Santa Catarina, porque também somos moradores, né, do estado, também queremos ver esse estado cada vez mais desenvolvido e nessa edição especial render homenagens, né, a todas as mulheres do estado de Santa Catarina. Me associo às homenagens às mulheres aqui tão bem representadas pela nossa amiga e colega Karina Manarim e dizer que aqui estamos em casa, afinal a Alesc é a casa do povo de Santa Catarina. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço a conversa esclarecedora que tivemos e encerro por aqui mais um Política em Foco. Até a próxima.